E no vídeo de hoje eu vou conversar contigo sobre curiosidades que estão no teu dia a dia, que eu tenho certeza que muitas delas tu nem parou para te dar conta. E agora, junto comigo, vem refletir, vem pensar e vem transformar a tua mente. E nós vamos começar pensando no nosso corpo físico. Coisas que o nosso corpo físico nos escancara o tempo inteiro e a gente não consegue perceber. A forma como a gente pensa, ela reflete diretamente nos nossos resultados. Ela tem impacto em tudo. E o nosso corpo, ele é um feedback. Eu digo que o nosso corpo é o principal feedback da nossa mente. O nosso peso, a nossa forma física, se nós estamos saudáveis, se nós estamos doentes. Esses dias eu me peguei falando como a manada, que eu sempre falo, né, que chega um certo momento que a gente vai atrás da manada, a gente faz igual todo mundo. E aí eu tive um problema de faringite e fiquei bem mal mesmo. Só que, na verdade, como eu trabalho mente, eu sei que isso tem algo de mal dentro de mim, algo que não tá muito bom, e por isso refletiu na minha garganta. Só que aí na academia me perguntaram, e aí o que aconteceu? Eu falei, essas mudanças de tempo. Gente, é claro que a mudança de tempo, é claro que um vírus que tá por aí, ele nos pega, ele nos derruba muitas vezes. Mas ele nos derruba se a nossa imunidade estiver baixa. E por que a imunidade está baixa? Geralmente a imunidade está baixa pelo simples fato da tua mente não estar boa. Tem algo mal resolvido, tem algo que tu gostaria de falar e expressar e tu não estás conseguindo. Algo não está bem. Então eu digo, aquela espinha que saiu é feedback. Aquela dor de cabeça é feedback. Então, quando a gente tem um sinal de alerta no nosso corpo, é importante que a gente preste atenção nele. Nesses sinais de alerta estão escancarados as nossas dores, os nossos medos, a forma como a gente se enxerga, aquela pessoa que está eternamente numa dieta e aí quando ela está conseguindo chegar no resultado, ela regride, engorda tudo de novo. Por quê? Porque a forma como ela se enxerga, por alguma crença que ela tem, não é uma forma elegante, uma forma bonita. Provavelmente ela repete, e provavelmente não, certamente ela repete padrões por falta de um ajuste de autoimagem. Então tudo que reflete no nosso corpo físico está presente no nosso plano mental primeiro. Agora, uma segunda curiosidade, algo muito importante que está no nosso dia a dia e tu não deve ter te dado conta. Eu quero saber se tu tem sido mestre na arte da paciência. Ai, Ana, sério, da onde? Muitas vezes a gente traça um objetivo porque assim, as nossas ideias, elas precisam ser lapidadas. As nossas ideias, elas precisam ser materializadas, elas precisam tomar forma para que elas aconteçam, para que a gente concretize elas aqui nesse plano físico. Então tu pensa, se tu só pensou e foi fazer outra coisa, morreu. Se tu pensou, anotou, trocou ideia com alguém e tu começou a materializar aquilo ali, provavelmente vai sair do papel muito mais estruturado. Às vezes, a gente tá quase chegando lá e a gente desiste por falta de paciência. E agora eu vou te trazer uma coisa que provavelmente tu vai te lembrar e que pra mim, assim, foi a virada de chave. Quando meu filho tinha 1 ano e meio, mais ou menos, ali no início da pandemia, houve suspeita de autismo. E aí trouxeram muito as questões da tela e tal. Um dia eu vou contar pra vocês bem direitinho essa história. Mas por que eu me lembrei disso? Eu me lembrei disso porque na época me falaram o seguinte: a tela, ela é algo que te dá prazer o tempo inteiro. A criança, ela não precisa mais esperar acabar o desenho para assistir o próximo, ela não precisa mais esperar a propaganda para assistir o que ela quer. Ela passa o tempo inteiro tendo o controle da situação e ela não precisa esperar. Ela tem tudo na mão dela na hora que ela quer. Na minha época, eu passava o dia inteiro esperando o horário do meu desenho. Aí tinha novela, telejornal, tudo que a gente imagina tinha escola. E aí no horário do meu desenho eu sentava para assistir o desenho e adivinha? Era repetido, eu já tinha assistido aquele desenho. Daí tu pensa assim, passei o dia inteiro esperando e vou assistir um desenho que eu já assisti. E no meio desse desenho repetido eu ainda tinha que esperar acabar a propaganda. E por que eu tô falando isso? Não são só as crianças que estão com falta de paciência, não são só as crianças que estão imediatistas, nós também. Tu tá assistindo um vídeo no YouTube, mas não era bem isso, pum, vai pro próximo. Às vezes tu nem terminou, tu acha que não é bem aquilo que tu queria ouvir, tu não escuta até o final
canal para ver se é bom, se vai ter uma informação coerente ali, tu já pula pro próximo. Então, tu tem sido atento a essas coisas que muitas vezes tu tá perdendo oportunidades porque tu não deixa dar o tempo de maturação. Tu plantou tomate, tu regou ali umas 2 semaninhas e não aconteceu nada, daí, mas ele ia brotar ali naquela hora, ia nascer. E aí tu desistiu, porque tu achou que demorou muito o processo. E isso eu escuto muito aqui em casa, o meu filho adora planta, né? Aí esses dias ele plantou poejo, ele trouxe só umas coisas assim dentro da terra e disse que era poejo. Aí eu disse pra ele assim, tá, então vamos plantar. Mas a minha ideia era já pegar um poejinho e plantar lá. Deu uns 2 dias, ele me perguntou, por que não brotou o meu chazinho ainda? Daí eu conversei com ele que isso é tudo um processo, que nós precisamos regar, cuidar da terra. E quando a gente achar que não vai dar, a gente tem que continuar insistindo mais um pouco, ver o que a gente está fazendo de errado. Será que molhar todo dia é a solução? Será que eu molho um dia sim, um dia não? Que vai brotar. Basta ter paciência. Número 3. Quanto que você está trabalhando para ser um ser humano melhor? Ser humano é algo muito simples, basta nascer homem nessa existência aqui. Humano nós não somos um cachorro, nós não somos uma galinha, nós somos humanos. Agora eu quero saber o quanto tu tem lapidado para que tu seja um ser humano melhor, para que hoje eu seja 1% melhor do que eu fui ontem. Eu quero saber se quando tu passa por alguém que tá varrendo a calçada na rua, tu consegue passar algo bom. E qual o legado que tu estás deixando? Aí quando eu te falo em legado, tu vai dizer assim, nossa, mas o legado pro mundo não, pro teu micromundo, para aquele micromundo à tua volta, que são os teus filhos, que são os teus pais, que são as pessoas que circulam, que trabalham contigo, o que tu tem trazido de bom. E agora aquele clichêzinho que não pode faltar, se tu morresse hoje, como que as pessoas lembrariam de ti? Faz o teste aí, fecha teu olho e pensa, o que será que eu gravei, que eu deixei de mensagem para as pessoas? Mas, Iana, como que a gente cria um legado? Para os filhos, por exemplo, a gente cria o legado com o aqui e o agora. Com estando presente 100%, nem que seja 10 minutos. Eu sempre digo que é mais válido 10 minutos bem aproveitados do que um dia inteiro mexendo no celular. Então, legados, uma filosofia, uma lembrança futura de tipo assim, minha mãe, quando a minha mãe tava aqui, era assim que funcionava. Ou como eu contei no outro vídeo da ginástica, quando era assim, eu fazia isso, tu ter boas lembranças, tu gerar boas coisas nas outras pessoas. Nós precisamos pensar que nós somos seres humanos em processo de aprendizagem. Então agora eu te pergunto, como que tu tá nesse processo de aprendizagem? O quanto que tu tá sendo manipulado por uma sociedade que cada vez mais olha menos para dentro de si. Uma sociedade cada vez mais imediatista. Uma sociedade onde cada vez mais o intelectual é o aproveitado e muito menos o físico, o toque, o estar presente. O quanto que a gente está sendo manipulado por uma sociedade que não é bem a sociedade que a gente gostaria, porque se tu for pensar bem, não é a sociedade de quem um passa por cima do outro. Quanto que tu nesse processo tu não tá te deixando influenciar pelo outro? O quanto tu não tá apenas seguindo o fluxo, o quanto tu não deixou os teus princípios, os teus valores, o quanto tu não deixou a tua essência para trás para simplesmente seguir o fluxo. E agora, eu te pergunto, tu sabe qual a principal matéria e o que não é ensinado nas escolas e que deveria ser ensinado, assim, em primeiro lugar, que eu acho que muitas vezes muita coisa que vem nas escolas não é aproveitada, mas se a gente tivesse uma escola onde ensina o autoconhecimento, o autocuidado, em primeiro lugar, onde a criança já possa desde pequena entender que a culpa não é do outro, que a culpa também não é minha, mas que eu sou autorresponsável e que a gente só tem 2 formas de ver a vida, como autorresponsável e como vítima. Qual das 2 possibilidades eu consigo fazer alguma coisa? Por mais que eu ache que a culpa não é minha, se eu sou autorresponsável por uma situação, eu consigo fazer algo para mudar. Se eu sou a vítima de uma situação, eu estou amarrada e eu não tenho o que fazer para mudar. Então, como que essa criança vai enfrentar o mundo se ela achar que a culpa é sempre do outro? Porque isso a gente vê muito hoje. A culpa é do outro, é uma geração que infelizmente vai crescer muito mimizenta. Eu sempre falo assim, ai, geração do
mimimi, porque na nossa época não era qualquer coisa que era mimimi, não era qualquer coisa que os nossos pais tomavam as nossas dores. Bem pelo contrário, fazer a criança refletir naquela situação, o que tem de aprendizagem nessa situação, como que eu posso fazer diferente numa próxima vez. Se desde pequenos as crianças viessem e aprendessem a solucionar conflitos e entendessem que ele é o único responsável pelo milagre da vida dele, com certeza nós teríamos seres humanos adultos muito diferenciados. Com certeza nós teríamos muitos adultos, muitos seres humanos do futuro que estariam muito menos trancados num quarto mexendo no celular. Com certeza nós diminuiríamos muito a taxa de suicídio. Com certeza nós diminuiríamos imensamente a taxa de depressão, a taxa de ansiedade, se as pessoas tivessem mais a conversa, a fala, a troca, o autoconhecimento, o autocuidado, a autocompaixão e tudo aquilo que é trabalhar com o próprio eu. Agora é um convite, eu te convido para vir, viver a tua vida, ser aquele 1% das pessoas que faz a diferença, para que no final tu possa olhar para dentro de ti e ver que valeu a pena viver. Valeu a pena viver cada minuto e que tu não veio aqui só para sobreviver, que tu fez a diferença na tua vida e na vida das outras pessoas. Um beijo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o teu like. Tchau!